Olá, eu sou Lea Lobo, editora de conteúdo da revista Infra FM. Hoje, o Infra FM Talks tem o apoio da Regus. A Regus é a maior rede de espaços de trabalho e coworking do mundo, presente em mais de 3.000 localidades em 120 países. Com soluções flexíveis de escritórios totalmente imobiliados e prontos para usar, a Regus oferece ambientes de trabalhos profissionais e inspiradores para negócios de qualquer tamanho e orçamentos. Assim, você se livra dos custos de instalação, do investimento de capital e dos incômodos constantes de gestão de espaços. Olá, audiência Infra. Hoje estamos aqui novamente. E o tema hoje é: o que será que é mais importante, competência técnica ou emocional? E para a gente falar sobre isso, a gente está convidando um profissional aí bastante reconhecido no nosso mercado. Eu estou falando do Luiz Eduardo Neves Loureiro. O Luiz Eduardo, ele é diretor de desenvolvimento humano e organizacional na ForWiners. Luiz Eduardo, seja muito bem-vindo ao Infra FM Talks de hoje. Oi, obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, então vamos lá. O que eu queria saber de você, Luiz Eduardo, como que um profissional, aí, principalmente o pessoal que trabalha em facilities e properties, né, eles podem atingir uma alta performance? Primeiro, Léo, é importante a gente definir o que é uma alta performance, né? Porque nem todo mundo tem a mesma visão, e eu tenho uma definição própria para aplicar no trabalho, que é o seguinte: falando especificamente de equipe de alta performance, na nossa definição na ForWiners, equipe de alta performance são aquelas que entregam mais que 100% da meta, de forma consistente, sem grandes oscilações, em um ambiente de satisfação pessoal e desenvolvimento profissional. Então, para atingir a alta performance, é preciso elevar os padrões, é preciso subir a régua. E, muitas vezes, os executivos, os gestores de equipes, de contratos, eles estão satisfeitos com a entrega básica. Então, eu ouço muito isso. O executivo fala para mim: Luiz Eduardo, se entregar 100% já está bom. Eu falo: está bom, mas não é alta performance. E fica muito... Quando você está entregando 100% do seu resultado, só 100%, qualquer oscilação, qualquer inconsistência na entrega afeta o resultado final. Ele derruba o resultado final. Então, esses três componentes são fundamentais, que é a entrega acima da meta, consistência para garantir o fluxo de caixa, para garantir um domínio de orçamento, uma previsão orçamentária mais segura, e o ambiente de satisfação pessoal e desenvolvimento profissional. Esses mesmos executivos que eu te falo, que são céticos quanto à alta performance, a performance verdadeiramente elevada, eles me falam o seguinte: Luiz, se eu tiver com mais de 5% da meta, com consistência, provavelmente o ambiente não vai estar muito bom. E eu falo o seguinte, Léa: o que segura uma equipe de alta performance, os profissionais de alta performance, é o ambiente bom. Se a pessoa não estiver se sentindo bem no lugar e não estiver aprendendo, essa equipe não se sustenta. E aí começam a entrar profissionais que se sujeitam a um ambiente de pressão, e não só de pressão pela entrega, mas a pressão desnecessária, a pressão desleal, a pressão acima do razoável. Então, assim, pressionar pelo resultado, o bom profissional, o profissional verdadeiramente de alta performance até gosta. Ele gosta de atingir resultado. O que não pode é errar a mão e desmotivar as pessoas e perder os bons profissionais. Então, resumindo a sua pergunta, para equipe de alta performance, o que é necessário é eleve a régua e tenha bons profissionais. Muito bem. E eu queria saber de você, por que é tão difícil hoje, né, a gente conseguir a alta performance em equipes de trabalho? Uma coisa é você falar de uma liderança, e quando você fala em equipes, como é que a gente pode trabalhar isso? Então, eu começo lá do comecinho na contratação, na montagem das equipes. O profissional de alta performance, ele é automotivado. E os líderes, geralmente, os gestores, caem no engodo de achar que eles podem motivar as pessoas. Eu recebo muito questionamento, né, tanto no trabalho formal meu, quanto nas consultorias que eu faço informalmente aí, a gente, por exemplo, mentorias, as pessoas falam assim: pô, eu preciso motivar minha equipe e não consigo. Mas se você está precisando motivar a sua equipe o tempo todo, está errado. A sua equipe tem que ser automotivada, seus funcionários têm que ser automotivados. O profissional de alta performance, o indivíduo de alta performance que compõe as equipes, eles gostam de várias coisas, e vou citar três principalmente.
Eles gostam de resultado, de entregar resultado. Então, no que depender da empresa, propicia essas condições para que ele entregue o resultado. Ele gosta de aprender, então continue propiciando o aprendizado. E eles gostam de convivência. Então, mais uma vez, o ambiente. Se a empresa propicia essas três coisas, ela vai conseguir profissionais de alta performance. Mas a característica principal do profissional das equipes de alta performance é que elas são comprometidas. E aí tem um conceito também nosso aqui na ForWinners, que é o comprometimento integral. Porque se eu pergunto para o funcionário, você é comprometido? Sabe qual é a resposta que eu ouço? Na grande maioria das vezes, Léa, é o seguinte, eu sou. Eu entro às 6 e saio às 18, por exemplo, falando de um turno de 12 por 36. Cumprir horário, para muitos, é sinal de comprometimento. E absolutamente não é. Comprometimento quer dizer o que ele faz das 6 às 18. Né? Então, o comprometimento integral que eu falo é o seguinte, passa de um autocomprometimento com você mesmo. Então, eu sou comprometido com a minha carreira, eu sou comprometido com o contrato de trabalho que eu assinei, eu sou comprometido com a minha liderança, com os meus colegas, eu sou comprometido com o meu cliente. Né? Muitas dessas empresas que eu presto serviço são fornecedores de mão de obra para terceiros. São empresas gigantes fornecendo para outras gigantes. Então, ela pode ser boicotada, duas empresas gigantes pode ser boicotada por um indivíduo que não está comprometido com o resultado nem de uma nem da outra. Então, o comprometimento integral é com o que você está comprometido. Se você fizer um gráfico daqueles tipo polvo, né, você põe um indivíduo no meio e com que ele é comprometido, deve estar umas 15 mãozinhas lá, porque passa desde o comprometimento dele com ele mesmo, com a família dele, com a liderança, com o cliente, com o contrato de trabalho que ele assinou, e assim, é mais do que comprometimento, é uma obrigação legal. Mas, então, a grande dificuldade é gerar esse comprometimento. Às vezes as pessoas colocam o funcionário lá e acham que por pagar o salário, ele tem que estar comprometido. E não é tem que estar. Primeiro, ele tem que pegar aquela pessoa automotivada. Segundo, propiciar que haja uma convergência de visão para os objetivos da empresa e principalmente da liderança direta. Muito bem, eu concordo com você, é interessante, né? As pessoas, normalmente, o que eu também observo, as pessoas colocam as equipes, seus colaboradores, dentro de um processo, né? E aí, na verdade, as empresas acabam investindo em processo e acham que isso resolve. E também não é bem assim. E eu queria saber de você, que bons processos, eles não diminuem o problema da qualidade das equipes. Eu queria ouvir que você me falasse um pouco mais sobre isso. Então, eu acho o processo super importante, Léa, porque, principalmente, eu vou citar 3 motivos aqui, pelos quais os processos são imprescindíveis. Primeiro, e talvez o mais importante deles, na minha visão, é a segurança operacional. Você tem que seguir um processo, você tem que ter um manual de procedimento, você tem que ter um fluxograma conhecido, enfim, seja qual for o processo de negócio que a gente estiver falando, ele proporciona segurança operacional. O segundo é a padronização. Não adianta não ter processo, cada um fazer executar uma tarefa, executar um procedimento qualquer, do jeito que ele sabe, do jeito que é conveniente para ele. Às vezes é a maneira mais fácil. Então, isso tem que ter padrão, a empresa assim, tem que ter a cara da empresa tal, seguindo o processo. O terceiro, também acho fundamental, é a retenção de conhecimento. Empresa que não tem processo, o conhecimento está na cabeça das pessoas. Quando você perde um funcionário, por qualquer motivo que seja, né, pior ainda se ele for para a concorrência, por exemplo, ele leva o conhecimento, você não tem o conhecimento que ele levou, né? Mas o cara pode se aposentar, pode ter qualquer bom motivo para ele se afastar da empresa, ele leva o conhecimento junto. Então, o processo é importante por isso. Porém, o processo não pode ser um fim em si mesmo. O que fazem os processos funcionar, o que faz os processos funcionarem, são as ações das pessoas. Né? Vamos falar de um processo que envolva tecnologia, os inputs lá é dado por gente. E quando eu comecei a minha carreira em consultoria, lá em 2007, 2008, eu fui sócio de uma empresa que a gente fazia, essencialmente, mapeamento e redesenho de processo. E fiquei nessa empresa mais ou menos 2 anos e meio, e nós tivemos nesse período
sei lá, talvez 12 ou 13 grandes projetos de mapeamento e redesenho de processo. Em nenhum deles o problema era o processo. O problema eram os comportamentos individuais, as relações interpessoais, o quanto os departamentos das empresas competiam entre si e boicotavam os processos. Então, em todos eles, né, eu costumo dizer assim, em todos eles existia oportunidade de melhorar o processo, mas absolutamente não adiantaria nada, porque se as pessoas não comprassem aquele processo, mais uma vez, não se comprometessem com o processo e com o resultado final da empresa, o processo não vale nada. Não. Então, eu falo assim, investir em processo é bom, desde que invista também nas pessoas, nos comportamentos individuais, nas relações interpessoais e na interação entre as áreas. Muito bem. E na sua percepção, quais são as maiores dificuldades hoje enfrentadas especificamente pelos gestores de facilities e properties, né, para que eles possam desenvolver aí essas equipes de alta performance? Eu acho, eu falo muito sobre isso, então acaba quem me ouve normalmente, né, vê assim, pô, Luiz Eduardo pega firme nesse negócio. Eu falo que um dos problemas que ele desencadeia vários outros é o apreço à formação técnica, o amor que a maioria dos gestores na área de property management tem com a formação técnica dele. Eu acho isso lindo, porque é vocação mesmo, as pessoas começam a desenvolver uma carreira, por exemplo, vou dar uma única profissão aqui como exemplo, mas ela é muito aplicável a várias outras. Vamos falar de engenheiro. O engenheiro, ele entra, ele vai ser primeiro lá coordenador, supervisor de alguma coisa lá. Para ser gerente, ele precisa fazer engenharia. Às vezes ele não tinha engenharia. Ele vai, faz um pouco danado, ele faz engenharia, e aquilo começa a virar o DNA da pessoa. E aí, na hora que ele senta na cadeira de gerente, ele vê que o mais importante não é mais o diploma de engenharia. Aquilo levou ele até ali. Para ele continuar, primeiro se consolidar como gerente, depois continuar galgando cargos na empresa, ele tem que prestar atenção em outras coisas, e eu falo aqui 3 fatores fundamentais. O pilar, ele tem um pilar técnico muito consolidado, ele tem que prestar atenção no pilar comercial e no pilar estratégico. Eu traduzo essas coisas assim, estratégico é conhecer profundamente a minha empresa e me alinhar com os valores, missão, objetivos estratégicos, enfim. E conhecer profundamente o meu mercado, principalmente o meu cliente, mesmo que não seja uma empresa prestadora de serviço, mas que seja uma área de infraestrutura interna, meus clientes são os usuários, são os tomadores de serviço que eu cuido. E a base desses 3 pilares, fundamental, é a gestão de pessoas. Então, aquele apego ao pilar técnico, às vezes, deixa esses profissionais meio distantes dos outros 3 componentes, 2 pilares e a base. Isso gera uma dificuldade de lidar com equipes. E eu digo que talvez a maior dificuldade que eu vejo nesses profissionais, talvez também por esse componente técnico bastante forte, bastante aguçado, é a falta de alinhamento de visão da prestação de serviço dele com a expectativa e necessidade do cliente ou tomador. Então, eu por oportunidade, eu sou feliz por isso, trabalho muito com as grandes empresas desse segmento, de fornecimento, de gerenciamento e mão de obra para terceiros. Então, são empresas gigantes, algumas multinacionais, prestando serviço para outras gigantes. Então, uma sabe muito o que quer e tem o dinheiro para estar lá pagando, a outra sabe muito o que fazer e está recebendo para aquilo. Só que a que está recebendo, não a empresa, obviamente, mas as pessoas, dependendo da operação, elas chegam àquela conclusão assim, não, eu sei o que o cliente precisa. E começa a tocar a operação, bem tocado, numa direção que o cliente não está olhando. Então, na 4Windows, o principal trabalho nosso é esse, é alinhar a expectativa e a prestação de serviço. O que o cliente quer? Quando o cliente fala tal coisa, o que ele está pensando?
Como a pessoa, o gestor é muito técnico e muito capaz mesmo, eu falo, eu lido, graças a Deus, com pessoas de altíssima capacidade técnica, mas que começa a discutir com o cliente. Então, quando senta na mesma mesa, né, como diz um grande amigo desse segmento, o Lamberto Grinover, ele fala, tem que sentar na mesa redonda. A mesa redonda não tem lado, né? Mas eu vou além disso. Se a gente ficar aqui como nós estamos, um olhando de frente para o outro, você está vendo coisas que eu não estou vendo e eu estou vendo coisas que você não está vendo. Então eu falo, a principal dificuldade desses gestores, e não é por falta de vontade, porque o viés técnico influencia nisso, é sentar do mesmo lado do cliente. Imagina eu e você sentado do mesmo lado, olhando para uma direção só. Então, primeiro eu vou enxergar o que o meu cliente quer, o meu usuário, o meu tomador de serviço, seja em que nível for, e depois, por ter enxergado o que ele está vendo, eu posso convencê-lo a sentar do meu lado e olhar o que eu estou vendo. Convergência, é isso, né? E convergência de visão com funcionários, convergência de visão entre os membros das equipes, isso é o que facilita a formação de uma equipe de alta performance e é o que gera resultado. Quando eu falo de equipe de alta performance, eu falo de resultado prático, né? É dinheiro no bolso do executivo, que ganha bônus, é dinheiro no bolso do funcionário, que tem maiores perspectivas de carreira, de promoção, de abertura, de empregabilidade, de modo geral, maior benefício para o eventual cliente tomador de serviço, porque vai estar pagando por um serviço de alta qualidade, de excelência mesmo. Então, não tem romantismo nisso, sabe, de equipe de alta performance, de liderança de alta performance. Então, de resultado. O resultado, para mim, em primeiro lugar, dinheiro no bolso. E não tem nada que motiva mais um profissional de alta performance do que resultado. Preciso de um motivador. Resultado. Pois não. Muito bem. E para a gente ir aqui agora para o final da nossa conversa, e até que eu gostaria que você desse aí qual é a sua visão para a nossa audiência, quando a gente fala de formação, né? Hoje o mercado está o tempo inteiro falando assim, olha, se você não se atualizar, se você não estudar, você está morto, porque, na verdade, o mundo está mudando muito rapidamente, a gente precisa acompanhar essas mudanças, né? E tem horas que a gente fala, olha, eu não consigo, porque eu também não sou um super-herói, eu não sou uma super-heroína, né? Mas se você tivesse que orientar os profissionais hoje, para que eles tenham, na verdade, aí uma liderança de alta performance daqui para diante, que orientação que você daria? Que eles façam uma capacitação mais técnica, uma capacitação mais humana, o que você orientaria? Eu acabo falando muito de viés técnico, mas eu acabo tendo meu viés aqui nesse caso, porque eu sou uma pessoa de humanas, um profissional de humanas. Mas eu vou aproveitar a tua pergunta para citar uma pergunta que eu recebi outro dia de um mentorado no LinkedIn. A pessoa falou para mim assim, Luiz, o que é melhor? Eu ser altamente capacitado na minha função ou ser um profissional multitarefa? Aí eu falo dos riscos que as pessoas correm, né? O profissional altamente capacitado na área dele é aquele que, assim, quando ele vai fazer mais um curso, ele faz mais um curso na mesma área. Ele acaba sendo aquela pessoa que é uma sumidade naquela questão, mas é uma coisa só. O que é o ideal, na minha visão, é as pessoas diversificarem essa formação, não no sentido de aleatoriedade, qualquer coisa. Coisas que converjam para valorizar, para agregar valor à profissão dela, mas que não torne ela o cara de uma cadeira só. Porque do jeito que o mundo evolui hoje, a gente conversava outro dia falando da questão aqui da quarentena, da pandemia, ninguém jamais imaginou que ia acontecer isso. Então, as profissões acabam assim, ó. E eu falo, um profissional que é altamente capacitado numa coisa só, ele pode ser muito útil. Um profissional que tem visão mais abrangente, e eu falo visão sistêmica mesmo, leitura de cenário mais abrangente, ele acaba sendo mais necessário. E a diferença entre o útil e o necessário é que o útil é braço, o útil executa, ele sabe fazer aquilo. O necessário, ele tem um pensamento estratégico que agrega valor ao negócio. É difícil você conseguir isso sendo altamente especializado numa coisa só. Para ambos esses funcionários, aí eu vou dar meu viés de humanas, para ambos esses funcionários é preciso, sim, pensar no lado comportamental, pensar em termos de desenvolvimento de liderança e desenvolvimento de equipes. Mas, ainda assim, se a pessoa tiver
uma boa capacitação em humanas e uma especialização técnica totalmente direcionada para uma coisa que vier a ser extinta por tecnologias futuras que a gente nem conhece, esse cara corre um grande risco. Muito bem, Luiz Eduardo, nós agradecemos muito a sua participação no InfraFM Talks de hoje. Para a nossa audiência que quiser localizar, o Luiz Eduardo Neves Oliveira está tendo no LinkedIn aí os dados dele, é o Loureiro. Luiz Eduardo Neves Loureiro, é só acessar lá ou falar com a gente, e com certeza ele vai dar aí muito mais insights, né, sobre a importância da gente ter uma capacitação aí de alta performance. Luiz Eduardo, foi uma alegria novamente tê-lo aqui e obrigada pelo seu tempo e disponibilidade em estar com a gente no dia de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, eu sempre me inflamo muito e se deixa, eu fico falando o dia inteiro sobre isso. E da mesma forma, com a mesma paixão, porque é isso que direciona o profissional de sucesso, e aí estou falando de mim, mas daqueles que eu conheço, que todos os de sucesso que eu conheço são verdadeiramente apaixonados por aquilo que fazem, procuram se renovar sempre. Obrigado, Léa. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada.